Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aqui por essa oportunidade. Trouxe um material para que seja espelhado, para me ajudar também a conseguir cumprir, né, esse nosso prazo tão exíguo, mas gostaria de cumprimentar a nossa mesa, cumprimentar todos os presentes, a cumprimentar todos os profissionais envolvidos nesse belíssimo trabalho que nos apontaram dados, né? Todas essas pesquisas e essas coletas nos apontaram dados que nos levantaram muitas perguntas que com certeza nos vão inspirar a buscar por respostas. Na minha fala, eu gostaria especificamente de trabalhar os dados relacionados ao tema da alienação parental. Por quê? Porque quando se fala de dissolução conjugal, esse é o momento ideal para se refletir a fundo a respeito da proteção da pessoa dos filhos. E eu gostaria de trazer algumas evidências científicas sobre esse fenômeno de proteção dos filhos, nessa vulnerabilidade da dissolução conjugal, que eu acredito que casam muito bem com o que nos foi trazido pela pesquisa e que casa também muito bem. Pode passar, por favor? E que casam também muito bem com o que também já foi falado pelos que me antecederam. Quando a gente fala, né, em 5,3 milhões de processos que apresentaram interesses com classes relacionadas à dissolução conjugal, mas só 0,3% apresentavam o assunto alienação parental, isso me trouxe uma inquietação muito grande. Por que nós temos presentemente todo um movimento de discussão na própria lei de alienação parental, se o extrato efetivo de processos judiciais discutindo essa matéria é um extrato tão pequeno? E isso me fez, né, refletir um pouco a respeito do que já foi comentado, de que várias de competência exclusiva e várias de competência cumulativa estão apresentando uma certa diferença em termos de qualificação a respeito dos temas envolvendo o tema da infância e juventude. E pode passar, por favor? Deixa eu ver se eu consigo o controle aqui. Para a gente poder pensar numa capacitação, a gente pensa também que essa capacitação vai oferecer uma maior capacidade de resposta. E quanto maior for a nossa capacidade de resposta, enquanto poder público, instituição de sistema de justiça, maior vai ser a proteção que nós podemos oferecer a essa primeira infância. Sem esquecer que para que a gente possa cumprir a missão de proteger, a gente precisa saber identificar, proteger de quê? E eu queria trazer para vocês alguns temas que são extremamente recorrentes quando se fala de dissolução da relação conjugal. Efeito spillover, parentificação instrumental, parentificação emocional, conflito de lealdade, alinhamento patológico, parentalidade agressiva hostil, síndrome de Munchausen by proxy. Todos esses temas que estão envolvidos com o próprio cotidiano de assistência a famílias em processo de separação e de divórcio. Mas para que a gente possa entender vários desses atravessamentos socioculturais que nós temos em relação a esse problema da dissolução conjugal, eu queria trazer rapidamente um histórico dos paradigmas jurídicos que nós tivemos ao longo da nossa história a respeito do cuidado com os filhos. O primeiro paradigma jurídico que nós tivemos foi o paradigma do pátrio poder. Aquele que dizia que por mais que as mães pudessem fazer um cuidado direto presencial com os filhos, mas toda a responsabilidade parental e a autoridade sobre a pessoa dos filhos era daquele patriarca. Isso foi ao longo da história sendo paulatinamente substituído a partir mais ou menos do século XVII para XVIII, pela chamada doutrina da tenra infância. A doutrina que vigorava e que defendia justamente que a mãe, por ser mulher, por gestar, por amamentar, seria aquela naturalmente talhada para o cuidado com essa infância, especialmente tenra infância. Nós temos recortes, por exemplo, da Comissão de Viés de Gênero do Sistema Judiciário, de 1992, que já apresenta essa ideia de que o cuidar é feminino e materno. Nós temos a nossa própria Declaração dos Direitos da Criança, né, que apresenta a ideia no seu artigo, no princípio 6, de que a criança de tenra-idade não deve ser separada da mãe. Nós tivemos durante o Estatuto de Custódia do Arizona, nos Estados Unidos, em 1913, que se a criança é maior de idade e requer educação, vai para o pai. Mas se ela tiver anos tenros, ela precisa então ser dada para a mãe.
muito nessa ótica de que apenas um genitor deveria ser o responsável nessa situação de dissolução conjugal. Só que nós chegamos hoje num momento de maturação jurídica e social a respeito de se entender a criança como sujeito de direito, que o novo paradigma para discutir a responsabilidade dos pais sobre filhos é o paradigma do best interest, do melhor interesse. Esse paradigma que está espelhado nessa maior igualdade parental, trazida, por exemplo, pela Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Se a gente parar para refletir, os dois primeiros paradigmas que nós tivemos sobre responsabilidade parental eram extremamente adultocêntricos. Eles focavam naquele adulto que seria imbuído a partir de um critério sexista dessa responsabilidade jurídica e maior autoridade. É uma conquista dos nossos dias de hoje, a partir do movimento dos direitos humanos, e especialmente do movimento dos direitos da criança e do adolescente, mudar o foco de adultocêntrico para infantocêntrico. E é justamente isso que nos permitiu substituir esses paradigmas baseados em gênero pelo paradigma do superior interesse da criança. E também foi esse momento histórico que tornou possível a gente começar a discutir alienação parental ou qualquer que seja um nome associado a esse fenômeno. Especificamente a partir da década de 1970, que nós tivemos uma confluência de transformações sociais, como a existência do divórcio, o debate sobre guarda compartilhada, o combate à masculinidade tóxica, a emancipação feminina. Nós tivemos uma série de estudos no campo da psicologia e da psiquiatria que começaram a se perguntar com algo que até então nem a pergunta era possível. Então se começou a discutir qual é o efeito do divórcio sobre os filhos. E eu posso apresentar para vocês um sem número de estudos, pesquisas de campo, que nos trouxeram embasamentos e relatos de que um dos pais possa se utilizar de um conflito de lealdade dos filhos para atingir o antigo parceiro é algo presente na literatura desde 1952, desde 1949. E eu realmente considero que esse tema relacionado à indevida interferência na convivência familiar de uma criança ou adolescente, se não fosse chamado de alienação parental, aqui no Brasil, ela poderia ser chamado de qualquer um desses nomes que eu trouxe para vocês aqui no espelho, porque se trata do mesmo fenômeno, apesar de possuir nomes diferentes. Orlenstein já chamou de recusa de visita, de alinhamento patológico. Janet Johnston chamou de forte aliança, Rosenbluth chamou de síndrome de alegações sexuais no divórcio, Jacob chamou de síndrome de Medea. Então, tudo isso traz para a gente a constatação de que é um dado da pesquisa científica o fato de que, em dissoluções conjugais, existe uma maior vulnerabilidade de crianças e adolescentes, não em virtude do fato do divórcio, mas em virtude do fato de como seus pais se comportam durante esse procedimento do divórcio. Nessa década de 1970, em especial, foi encomendado um estudo com mais de 700 famílias pela Associação Americana de Advogados do Direito de Família, que constatou que em boa parte desses divórcios, em mais de 80% desses divórcios, pais praticavam atos de programação ou manipulação em relação a esses filhos. Então, esses estudos científicos que chegaram até nós, como, por exemplo, o livro Surviving the Breakup, Sobrevivendo ao Divórcio, de Judith Orlenstein, que passou 25 anos estudando as mesmas famílias, as mesmas crianças e adolescentes até crescerem, e identificou que, de fato, divórcios hostis, agressivos, em que esses genitores acabam trazendo para a relação de parentalidade seus conflitos conjugais, acaba acarretando prejuízos ao seu desenvolvimento psicológico. Durante o curso do meu mestrado em Direito na Universidade Federal do Maranhão, eu promovi também uma pesquisa qualitativa e quantitativa com 134 participantes brasileiros que apontaram vários desses recortes de gênero em relação à guarda e de atos de interferência na convivência familiar, também descritos pela nossa pesquisa, e eu inclusive ampliei um pouco o escopo das pesquisas, das perguntas, e consegui identificar que usar filhos como armas, usar crianças e adolescentes como ferramentas de mágoa, de revanche, de vingança, de disputa de poder, é algo que acontece para além da relação pais e mães e que também foi identificado na relação de padrastos e pais, mães e madrastas, irmãos unilaterais e até mesmo avós. Então, só passando aqui um pouco mais adiante, por conta do nosso tempo,
Eu gostaria de encerrar esse momento falando que esses termos que nós comentamos são termos que mostram que nós precisamos efetivamente de uma capacitação cada vez mais interdisciplinar quando nós buscamos efetivamente trabalhar em prol dessa proteção de vulneráveis no espaço das dissoluções conjugais. Saber o que significa parentificação, que tem sido estudado na Universidade de Iowa do Norte pela doutora Lisa Hooper, saber o que é que significa o efeito spillover, que é justamente esse transbordamento dos conflitos da relação conjugal para a relação parental, nos trazem essa constatação de que a alienação parental ou alienação familiar, como eu gosto de chamar, é efetivamente uma situação de risco, representa uma violência intrafamiliar, acarreta, e isso está documentado na literatura médica científica. Infelizmente, no Brasil, nós possuímos um problema chamado barreira da língua. Então, não são todos os estudos científicos publicados em outros países que nós conseguimos ter acesso em português, mas, acima de tudo, que isso representa um problema intergeracional. Vários estudos apontam que traumas, inclusive traumas emocionais, durante o período da primeira infância, eles acarretam uma redução no próprio córtex. E isso significa funções complexas de memória, atenção, linguagem, aprendizado, consciência. Pior para aquelas crianças de 0 a 6 anos que tiverem sofrido traumas, especialmente de cunho emocional. E aqui, me aproximando para o fim, eu gostaria de deixar uma sugestão relacionada à minha tese do doutorado, em que, continuando a investigar o tema da alienação parental, eu percebi que não basta apenas a capacitação dos membros do Poder Judiciário, das instituições do Poder Judiciário, da Justiça. Nós precisamos sair um pouco dessa bolha de capacitação interna e nós precisamos congregar esforços nessa perspectiva transversal da proteção integral, para que a gente possa, então, ir até a sociedade e entregar à sociedade um produto que ela possa, então, receber também essa qualificação e esse conhecimento. Então, eu fiz uma proposta um pouco ousada, mas uma proposta que eu gostaria de colocar a debate, talvez em futuras oportunidades, para que nós possamos pensar no Brasil, assim como nós já temos um Plano Nacional de Educação sobre Direitos Humanos, que nós possamos fomentar ações e programas de educação conjugal e de educação parental, para que a gente possa levar à sociedade, por meio de políticas públicas, temas como comunicação não violenta, divisão de tarefas domésticas, compartilhamento de responsabilidade parental, até mesmo noções de economia doméstica, as fases de desenvolvimento infanto-juvenil, ou seja, que nós possamos pensar em públicos a partir desses destinatários, porque efetivamente casais que acabaram de se casar vão receber essas ações e esses planos com muito mais boa vontade do que aquele casal que já está em crise com o processo de separação, para aprender então como devem se comportar em termos de dissolução de conjugalidade e compartilhamento de parentalidade. E dentro das instituições e sistemas de justiça, reitero, os dados que também foram apontados por essa belíssima pesquisa que aqui estamos tendo a oportunidade de discutir, necessidade de capacitação das instituições e sistemas de justiça. Nós temos escolas oficiais na Defensoria, no Ministério Público, na magistratura e na advocacia. Nós precisamos trabalhar uma melhor capacitação sobre esses sistemas. Mas essa capacitação não pode ficar só dentro do âmbito do processo judicial. Nós precisamos levar esses temas em projetos comunitários. Nós precisamos levar esse produto para a sociedade como uma forma de transformar a própria realidade que nos cerca e, quem sabe, começar a construir uma nova cultura de exercício de uma parentalidade mais responsável. Reitero também a necessidade do fortalecimento das equipes multidisciplinares, da própria rede de proteção, e gostaria de deixar aqui, como palavras finais, os votos que eu fiz na minha tese de doutorado, que foi defendida ano passado, que possamos chegar ao dia em que todas as famílias possam ser e se manter espaços de equilíbrio, de civilidade e de respeito, e que todas as crianças e adolescentes possam ter a segurança da continuidade dos seus afetos, independente da relação que unia seus pais. Peço desculpas aqui por eu ter ultrapassado um pouco os 10 minutos, devolvo a palavra à mesa, deixo aqui os meus contatos para aqueles que quiserem depois trocar alguma ideia a mais a respeito desse tema, e mais uma vez parabenizando esse trabalho hercúleo que foi a coleta desses dados, a parabenizar toda a equipe e agradecer, porque nós, acadêmicos, e nós, operadores do direito, é a partir desses dados que nós podemos identificar onde podemos corrigir e reconsiderar rumos e trabalhar melhor as nossas atuações. Muito obrigada.